Gente, para compartilhar com vocês essa mensagem hoje, se você puder abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, para aqueles que nos acompanham pelo YouTube e Instagram, sejam também bem-vindos. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Lembrando que domingo nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 19h30. Bem lembrado. Sábado agora, a partir das 8h30 da manhã, nós teremos o nosso primeiro mutirão de limpeza. Não sei se você sabe, mas na lateral aqui, nós pegamos essa parte também, o dono já derrubou. O estacionamento ficou o dobro de tamanho. E aqui na lateral, gente, nós vamos fazer um complexo para o culto dos pré-adolescentes. Hoje eles se reúnem ali bem apertadinho, mas aqui eles vão ter praticamente uma igreja só para eles. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, eu gostaria que você abrisse seu coração para investir nessa obra. A partir de sábado a gente vai fazer um mutirão de limpeza em tudo, mas você pode fazer isso através das suas ofertas. Vamos colocar ar-condicionado, vamos deixar as salas ali para poder atender os irmãos durante a semana. Vai ser bênção, amém? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, as escrituras dizem assim, que no ano em que o rei, na NVI, tá? Vou ler na NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo em lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Versículo 9. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Amém? O tema dessa minha mensagem, eu coloquei um título para ela, e o título é: quem era eu? Isaías, até então, ele não foi 100% chamado para ser um profeta. Nesse texto ainda ele não estava exercitando. Mas Deus chama um homem chamado Isaías, profeta de Deus, para uma missão, para um propósito. Qual que era a missão de Isaías? Ser porta-voz de Deus, ser o porta-voz para uma nação. Mas você sabe que para ser um profeta, para ser um filho de Deus, para você caminhar com Jesus, existe um processo. Existe um tempo de aperfeiçoamento, de limpeza. Tudo na nossa vida funciona assim. Por exemplo, se você deseja tirar a habilitação de carro, o que você faz primeiro? Você vai na autoescola, você preenche, você faz as aulas teóricas, as aulas práticas, para só depois você ser habilitado para sair batendo nos postes na rua. Mas tudo na nossa vida existe um processo. Existe um tempo. E na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Jesus também é assim. Deus te chama, e agora Deus começa a limpar, transformar, muda algumas atitudes daqui, tira algumas coisinhas dali. E com Isaías não foi diferente. Isaías foi escolhido para executar um propósito, ser mensageiro do céu. Mas, olha que interessante, Deus queria tratar com Isaías. Deus queria falar com Isaías assim: Isaías, eu tenho um chamado para você muito importante, mas do jeito que você está, não dá para executar esse chamado. Olha que interessante. Isaías, eu tenho uma obra extraordinária para você. Eu tenho algo muito especial para entregar, para fazer através de você. Mas do jeito que você está, não dá, Isaías. A gente precisa mudar. Então no versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que Isaías ele teve uma visão.
Ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono. Primeiro ponto, tudo começa com uma visão de quem é Deus. Tudo na nossa vida cristã começa com a visão de quem é Deus. Isaías, ele teve que entender que existe um Deus soberano, que Ele está além dos céus, Ele está na quarta dimensão, Ele está além daquilo que os olhos podem ver. Ele domina todas as coisas, Ele criou as estrelas, o sol, o universo. Olha que interessante, o universo é praticamente o escritório de Deus. Para nós é algo infinito, mas o universo é o fundo da casa de Deus. O universo é tão grande que para Deus é nada. A galáxia é nada para Deus, são poeira. Então a primeira coisa que a gente precisa entender na nossa vida é com Jesus. Primeiro ponto aqui, nós temos que ter uma visão de quem é Deus. Porque é só a partir desse momento que a nossa fé é despertada. Não existe fé sem você crer que existe um Deus além das circunstâncias, existe um Deus além das fronteiras dos nossos olhos. E Deus queria mostrar para Isaías: Isaías, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você, mas você precisa entender quem eu sou. Ó Deus falando com nós aqui, Deus tem um chamado para você, mas Deus quer se revelar para você o tamanho dele. Ele é grande, ele é maior do que seu problema, ele é maior do que a sua dor, ele é maior do que a sua falta de dinheiro, ele é maior do que o seu problema no casamento, ele é maior do que os problemas da sua família. Deus, ele é maior. E Deus queria falar para Isaías: Isaías, olha que interessante, você tem a visão muito pequena. Você só pensa nas coisas da terra. Você só está pensando no 5º dia útil. Deus está falando com alguém aqui. Você só pensa no dia 30. Ó, Will, só pensa no vale refeição. Tem gente que só pensa nisso, nas coisas pequenas, no meu salário. Ai, gente, a agonia qual que é a nossa agonia? Quando o tanque do carro está vazio, a gente fica apavorado. Meu Deus, está acabando a gasolina. E aí a gente tenta bater no painel, multiplica, mas não multiplica. A gente precisa colocar a gasolina ali. E aí a gente fica apavorado, a gente fica triste. A gente pergunta: Senhor, manifesta a tua provisão na nossa vida. Olha que interessante, Deus está falando assim: Isaías, você tem uma visão pequena. Vem aqui. E Deus agora arrebata Isaías em sentido e mostra para ele o tamanho do céu. O batente da porta do trono de Deus tremia, existia fumaça. Provavelmente Isaías deve ter olhado aquilo, deve ter chocado. E Deus falou para Isaías: Isaías, agora porque você conhece o meu tamanho, agora eu vou chamar você para a missão que eu tenho. Dá uma glória a Deus aqui. Deus quer se mostrar hoje do tamanho que Ele é, para começar o chamado na sua vida. A gente fica assim: Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Descreva para mim o tamanho de Deus. Deus é maior do que as suas emoções. Deus é maior do que os olhos. Deus é maior. Então Deus tem um domínio de tudo. E a presença de Deus, Ele permeia todas as coisas. A gente não tem noção da profundidade que Deus pode chegar. Existem algumas coisas aqui dentro guardadas que só eu e Deus sabe. Aqui então nem se fala. Mas a medicina moderna descobriu que o nosso corpo tem 2 cérebros. O primeiro, a massa cefálica, e o segundo é o coração. O nosso coração, para os romanos, era só emoção, mas a medicina moderna descobriu que pela quantidade de células que existe no nosso coração, é suficientemente para guardar todas as nossas emoções. Significa que os gregos não estavam errados quando disse que tudo permeia do coração. Olha que interessante, olha que a Bíblia só reforçou aquilo que a medicina moderna descobriu. Nós temos 2 cérebros. Essa massa cefálica que fica nessa sua cabeça grande aí. E por último, esse coração apertadinho que você tem no peito. Existem coisas aqui guardadas na memória, no meu HD. Tem coisas aqui que eu não consigo confessar para ninguém, eu não consigo abrir para ninguém, porque é vergonhoso. É vergonhoso muitas vezes abrir, escancarar a minha vida das coisas obscuras que eu pratico. Mas os olhos de Deus, Ele é clínico o suficiente para enxergar absolutamente os detalhes e a poeira, a sujeira que está guardada no seu coração. E Deus está falando para Isaías: Isaías, eu quero entrar nos lugares que você não deixa eu entrar. Olha isso aqui. Isaías, eu quero entrar, eu quero transformar, eu quero resgatar, eu quero tirar tudo aquilo que você nem sabe que existe.
E tem muitas coisas acontecendo na nossa vida, porque a gente não sabe de onde que veio, mas Deus sabe. E Deus quer curar. Por isso que no versículo 5, Isaías, ele nessa visão, ele dá um berro. Ele grita: Senhor, ai de mim, estou perdido. Bota no versículo 5 para mim, por favor. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei dos exércitos. Segundo ponto, é que entra o tema dessa minha mensagem. Quem era eu? Sabe quem é você sem Deus? Isaías está dizendo: nós sem Deus somos impuros. Da nossa boca só sai xingamento, palavrão, gritaria, falsidade, fofoca, briga, descontentamento, rebelião, deslealdade. Esse é eu sem Deus. Prazer. Quando nós não temos Deus, nós somos adúlteros nos pensamentos. Nós somos briguentos. A nossa boca parece um covil de cobras e lagartos. A gente fala muita coisa. Isaías falou assim: olha que Isaías falou para Deus: eu? Logo eu? A minha língua é pesada. E Deus falou para Isaías: Isaías, eu escolhi você. Queridos, Deus me escolheu, Deus escolheu você no meio dessa população enorme da terra. Por que você foi escolhido por Deus? Porque Deus quer fazer da sua fraqueza aquilo que Ele vai usar para atingir multidões. Dá um glória a Deus aqui. Através da fraqueza de Isaías, Isaías falou para Deus: Deus, a minha fraqueza é a boca. Provavelmente Isaías, ele era briguento. Eu não sei, eu não consigo imaginar, mas provavelmente ele tinha problemas. Ele não tinha só uma falta de dicção. Ou ele era briguento, ou ele era falastrão, ou não sei. Mas Deus sabia, e Deus falou assim: Isaías, esse é você sem eu. Queridos, nós precisamos entender que a partir do momento que nós se afastamos de Jesus, tudo de mal que existe nessa terra começa a morar dentro de você. A Bíblia diz que aqueles que um dia experimentaram a glória de Deus, Hebreus 6, um dia aqueles que cantaram, pregaram, eles eram cheios de Deus, hoje eles deixaram a fé. É impossível eles voltarem para a salvação. Olha que Deus está falando na sua palavra: aqueles que experimentaram o dom da justiça, aqueles homens que um dia levaram multidões e por algum acaso eles caíram. A Bíblia está dizendo que é difícil, é praticamente impossível eles voltarem. Por quê? Os demônios saem, mas eles vão passear na terra. E se eles voltarem e encontrarem a casa vazia, traz 1 e mais 7. E ali vem uma legião de demônios. Por isso que eu vou dizer para você, a partir de hoje: quem sou eu sem Deus? Repita comigo: quem sou eu sem Deus? É tudo isso que Isaías falou. Quem sou eu sem Deus? Rebelde, briguento, ladrão, trapaceiro. Mas Deus falou para Isaías: Isaías, está para acontecer uma obra na sua vida. E aí ele vai continuar. Vamos lá no versículo 6 e no versículo 7. Agora a gente vai descobrir o que Deus fez com Isaías. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Terceiro ponto, eu quero falar agora sobre o batismo da purificação. Todos nós, quando começou a andar com Jesus, nós aceitamos, nós confessamos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. A partir daquele momento, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi cheio do Espírito Santo. E agora, qual que é o próximo processo? Dá o nome para Fran, porque eu quero ser batizado nas águas, amém? E agora você deseja: pastor, eu quero me batizar nas águas. E a gente vai no inverno, lá menos 2 graus, batizar você. E você agora é batizado nas águas, mas existe um batismo. E é aqui que eu quero focar minha mensagem, é no batismo da purificação, é o batismo com fogo. Olha, dá um glória a Deus aqui. Isaías está lá, vendo Deus, vendo o trono, de repente chega um anjo do Senhor e fala assim: Isaías, isso aqui é simbólico. Ele toca os lábios de Isaías, ele tira da churrasqueira de Deus, lá do altar de Deus, uma brasa com uma tenaz, e toca na boca de Isaías, e fala para assim: Isaías, a partir de hoje, os seus lábios foram purificados, o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi removida. Então isso significa o processo da purificação. O batismo com fogo não é você rodopiar, não é você
cair no chão, não é você cair para trás, para frente, para o lado, não é isso. Mas o batismo com fogo é quando o Espírito Santo do Senhor toca a sua alma e começa a trazer o céu para dentro de você, começa a trazer a presença do Espírito Santo para dentro de você. Aquilo que te afastava de Deus foi removido e agora Ele começa a trazer você para perto de Deus. Aquilo que era mais fraco dentro de você se torna aquilo que era mais forte. Deus começa a usar. Dá uma glória a Deus aqui. Dentro de mim existem fraquezas, mas Deus está transformando a ponto das minhas fraquezas Ele usar e eu me tornar forte. Deus está fazendo isso com você, queridos. Eu vim essa noite dizer: os homens não sabem escolher, os homens nunca vão escolher você, mas Deus escolheu você. Deus tem o teu nome registrado no livro da vida. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem Ele escolheu. Então, quem Ele escolheu? Um cara fraco igual eu, um cara ruim igual eu, uma mulher ruim igual você, um cara ruim igual você. Mas eu amo essa história porque o anjo falou para Isaías: Isaías, não tem como você iniciar o chamado que eu tenho na sua vida se você não se sentir perdoado. E aqui eu quero falar da graça de Deus. Quando você começa a andar com Jesus, o inimigo de dia e de noite vai trabalhar, ele vai arquitetar, ele vai fazer de tudo para barrar o seu chamado. Primeiro, acusando você, colocando tristeza no seu coração. Quantas vezes eu ouvi: pastor, eu não sou digno, pastor, eu não posso, pastor, é difícil isso. Queridos, a partir do momento que você aceitou Jesus, os seus pecados, eles foram perdoados. Mas olha o detalhe aqui, você precisa entender algo importante. O anjo não fala pecados, o anjo fala pecado. Imagina uma árvore cheia de frutos, mas o fruto não nasce se a raiz estiver boa. Deus falou para Isaías: Isaías, o pecado é a essência, é a raiz. Os pecados são os frutos. Olha que interessante, Jesus não veio para remover os pecados, Jesus veio para remover o pecado. Ele veio para destruir a essência do pecado. Ele veio na raiz, ele veio aonde nasce os pecados. Olha que interessante, dentro de mim existe a natureza do pecado. Lembra quando Paulo falou: olha, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não consigo, porque a minha carne clama pela maldade, a minha carne clama pelo sexo desenfreado, a carne clama pela cobiça, pela inveja, pelo dinheiro. É a natureza do pecado. Quando alguém fecha você no trânsito e você xinga, é a natureza do pecado. Existem coisas que acontecem na nossa vida porque se inicia na natureza de Adão. Mas olha que interessante, Jesus veio para entrar logo lá no fundo do pecado. Jesus, ele não veio para remover os pecados, ele veio para destruir o pecado. E quando ele sepulta o pecado, é aí onde nós podemos dizer: nova criatura eu sou. Então Deus está falando para Isaías: Isaías, a purificação não é o fim. Você aceitou Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, você desceu as águas do batismo, e agora Deus precisa ter com você o batismo com fogo, purificar os seus olhos, purificar a sua boca, purificar o seu coração, purificar as suas condutas, purificar o jeito que você se comporta, purificar. Viu como a obra não é nossa, mas a obra é do Espírito Santo? Não é eu que mudo, mas é o Espírito Santo que me muda. Não é eu que decido: a partir de hoje eu vou virar crente, eu começo a usar uma roupa diferente. Não, é o Espírito Santo que constrange você a ponto de você falar: olha, essa roupa não está legal. Existem problemas no meu relacionamento. Como que você decidiu que tem um problema? Porque o Espírito Santo dentro de você tem o discernimento: está errado, a sua conduta está errada, o seu coração está errado. E Deus queria falar isso com Isaías. Então vem comigo. Primeiro, Deus queria se mostrar para Isaías: eu sou grande. Segundo, Deus queria mostrar para Isaías: você sem mim é nada. E terceiro, o batismo da purificação. Repita comigo: pastor. Repita comigo: pastor. Faz pergunta: pastor, como eu faço para ser purificado? Quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de você. Porque quando ele entra, meu irmão, o Espírito Santo, ele é aquilo que eu mais gosto de chamar. Ele é alguém que se importa com você a ponto de não querer dividir você com mais ninguém. Alguém tem uma mulher ciumenta? Só eu? Cadê as mulheres ciumentas aqui? A Aimee.
Cadê as mulheres ciumentas aqui? Não, levanta a mão aqui, quero conhecer você. Ó, tem bastante mulher ciumenta. Sabia que mais do que ciumenta do que você é o Espírito Santo de Deus pela sua vida? O Espírito Santo, ele se preocupa onde que você vai, com quem você vai, o que você está falando, o que você está comendo. O Espírito Santo, ele se preocupa com aquilo que você está ouvindo nesse momento. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você agora é constrangido dos seus pecados. Mas não acaba por aqui. Deus falou para Isaías: Isaías, agora você vai começar a viver o meu chamado. Olha o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui. Isaías, o covarde, falando: eu, Senhor, eu não posso ir, eu tenho dificuldade, eu sou cheio de pecado, Senhor. O mesmo Isaías, o isentão, o vacilão, que falava assim: ó, isso aí não é comigo não, ó, isso aí, ó, chama outro, ó, tem bastante gente aí, chama esse aí, Senhor. Mas Deus falou: não, Isaías, eu quero você. Queridos, Deus chamou você, somente você. Existe alguém igual a alguém aqui? Nem os gêmeos é igual ao outro. Você já se perguntou, por que só você tem esse DNA? Por que só você tem essa digital? Vem comigo. Deus, ele resolveu fazer cada ser humano com uma digital diferente. Sabe por quê, Tiago? Porque Deus falou assim: assim como você tem um DNA só seu, você tem um chamado personalizado só seu, que você não pode trazer para mais ninguém. Olha que interessante, existem mais de 200 pessoas aqui. Existem 200 tipos de propósito diferentes. Eu não sou você, você não é o pastor Júnior, você não é o pastor Roger, você não é o pastor Jorley, não. A partir de hoje, não fique terceirizando: ai, Senhor, olha, eu desisto, eu vou trazer para outra pessoa. Não, Deus falou para Isaías: Isaías, eu preciso de você. Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui. Porque a disposição de Isaías, que veio daquela purificação dos seus pecados, não foi apenas para a restauração pessoal dele, mas para o serviço que Deus queria. Sabe que muitas pessoas estão doentes na alma. Eu estava lendo um relatório da Organização Mundial da Saúde, que provavelmente até 2040, 100% da população irá desenvolver câncer por estresse. Sabia? Você consegue calcular isso aqui? Eles colocaram você nessa lista. Eles colocaram eu nessa lista. 100% da população do Brasil vai ter câncer por estresse. Sabe o que é o estresse? Falta de propósito. É você ficar estressado. É você se esconder, é você ficar fraco, porque você não sabe para onde vai. E eu encerro minha mensagem dizendo sobre a vida eterna. Hoje nós estávamos num velório de um irmão querido aqui, ele partiu para a glória do Senhor. E enquanto nós estávamos ali no sepultamento dele, o melhor lugar para você refletir quem você é na morte de alguém. E o bispo fazendo o velório, olhando para o caixão daquele irmão. Ele estava aqui há poucos dias, servindo a igreja com a gente, trabalhando na igreja com a gente. E Deus levou ele para a eternidade. Sabe o que eu entendi, meu irmão? Aquilo que eu faço para os homens é apagado, mas aquilo que eu faço para Deus jamais pode ser apagado para alguém. E Deus levou ele, mas no livro do propósito dele, foi registrado tudo aquilo que ele orou, tudo aquilo que ele fez. Ele participava do time de intercessão na segunda-feira aqui, ele estava aqui trabalhando. Eu lembro dele andando com a cuia e o chimarrão para cima e para baixo. Os homens se esquecem, provavelmente daqui a pouco a história dele vai acabar na terra, mas a história do céu permanece para sempre. Sabe por quê? Que a Organização Mundial da Saúde falou que muitas pessoas vão morrer de câncer por estresse? Porque essas pessoas esqueceram que existe eternidade, existe vida após a morte, existe um chamado depois daqui. Meu irmão, Deus chamou você para ser um estagiário nessa terra, mas existe um chamado daqui a pouco, que são o chamado da igreja, e nós chamamos esse do reino de Deus.
Nós estamos aqui hoje em uma democracia, mas em breve o Rei dos Reis, ele virá para colocar uma teocracia, onde ele vai ser o rei, aonde as nações terão que se dobrar diante dele, e esse rei se chama Jesus de Nazaré, e todos aqueles que passaram no estágio na terra, governarão na terra com ele. Olha, glória a Deus aqui. Jesus, ele vai vir, e com todos aqueles que também passaram por esse estágio. E eu falava para o pastor Roger na hora que a gente chegou no velório: por isso que não vale a pena brigar com ninguém. Por isso que não vale a pena você ficar brigado com seu parente, com seu amigo. Ai, mas ele falou mal de mim, meu irmão. Como eles cantaram essa música em Provérbios, fala: o fio de prata se rompeu. Quando o fio de prata se rompe o elo da terra, e agora você vai para o céu. Provérbios fala que esse fio de prata é a alma, é aquilo que liga você a Deus, mas de repente esse fio pode se romper, e agora você tem que entrar em uma eternidade. O que eu quero dizer para você, que Deus, ele não olha como o homem vê, ele escolhe aqueles que ninguém escolheu. Deus escolheu você, ninguém escolheu você, mas Deus chamou você. Você era um vaso sem valor, mas a partir do momento que Deus tocou no vaso, esse vaso ele superfaturou. Olha que bênção. Eu vim essa noite para reforçar a sua identidade em Cristo Jesus. Além de filho, você é um vaso valorizado. Você pode dar um amém aqui? Você sem Deus é um vaso sem valor, é um vaso rachado, é um vaso seco. Mas quando você é agora o vaso na mão do oleiro, Deus molha você, Deus purifica você, Deus tira a poeira dentro de você, e Deus coloca terra nova, Deus coloca água, e aquele vaso que era seco agora começa a germinar, e agora você começa a frutificar na sua vida. Se você era alguém estéril, nas bênçãos você começa a gerar bênçãos. Naquilo que você tinha dificuldade, Deus começa a trazer a você aquilo que era impossível. Isaías, agora eu encerro chegando nessa experiência com Isaías. Uma experiência profunda com Deus. C.S. Lewis disse: altera completamente a rota da nossa vida, mas altera principalmente a nós mesmos. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu ando muito triste, porque parece que ninguém olha para mim, parece que ninguém enxerga quem eu sou. Eu vim essa noite pela segunda vez reforçar a sua identidade em Cristo Jesus. Não fique prostrado diante da escolha de alguém. Não fique chorando por aquilo que alguém não fez por você, porque existe alguém que escolheu você, além dos seus valores corrompidos. Mas pastor, você não conhece aquilo que está no meu coração. Isaías também falou a mesma coisa para Deus, e Deus falou assim: a partir de agora, eu quero purificar. Então, meu irmão, nessa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo queime o seu coração. Eu quero que você, a partir de agora, seja batizado com fogo. Eu não quero, quando a gente ouve a palavra batismo, a gente atrela a barulho. Não, eu quero que você receba o fogo do Espírito Santo de Deus, a ponto dos seus pés mudarem, a ponto da enfermidade que está dentro de você, ela vai ser curada em nome de Jesus. Alguém crê? Dá um amém bem alto aqui. Aquilo que você tem mais dificuldade, a partir de agora, o fogo do Espírito Santo, ele vai queimar, ele vai consumir, ele vai tirar todas as suas vontades carnais. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai tirando aos poucos e vai depositando em você o propósito divino. Repita comigo: Senhor, eu quero ser aquilo que tu me chamou para ser antes da fundação do mundo. Existem muitas pessoas aqui dentro se preocupando com o seu trabalho. O que eu vou ser daqui a 5 anos? Eu me preocupo também, eu faço parte dessa lista, amém? Eu estou estudando para me formar em algo, e a gente se preocupa: Senhor, eu quero exercitar, eu quero botar em prática essa profissão, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Mas nós estamos esquecendo, queridos, de botar em prática o chamado divino que Deus deu. Deus não chamou Isaías para ser bonito, para ser rico. Deus chamou Isaías para executar o chamado espiritual. Você pode ser um trabalhador, vai lá na sua empresa, trabalhe, faça hora extra, ganhe bem, seja próspero, enriqueça, mas você nunca pode esquecer que você, antes disso tudo, você tem um chamado espiritual. Antes de você ser o pai de família, Deus chamou você para ser filho dele, para exercitar um chamado espiritual.
E enquanto eu estava lendo aquela matéria da Organização Mundial da Saúde, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos morrer com essa doença, porque aqueles que foram chamados, Deus não pode levar enquanto o chamado não ser realizado. Você não pode ser tirado dessa terra enquanto o chamado que Deus deu para você não ser executado. E Deus está chamando você. É hoje que Deus vai começar um chamado na sua vida. Para de ficar com os braços cruzados e falar assim, ai, ninguém lembra de mim. Meu irmão, Deus está esperando de você hoje um passo de fé. E fala assim, Senhor, eu não vou mais chorar. A partir de hoje eu estou pronto para executar o chamado divino, espiritual que Tu me deu para ser chamado, amém? Vem comigo, vem comigo. A partir de hoje você vai falar assim, Senhor, eu não vou ficar de joelhos chorando, mas eu vou exercitar o chamado espiritual que Tu fez, assim com Isaías, com Jesus, com o Pedro, com o Paulo. Eu estou aqui, repita comigo, eis-me aqui, Senhor. Se essa palavra falou com você, deixa eu orar pela sua vida. Sai do seu lugar, eu, pastor Roger, os outros pastores estarão orando por você. E eu vou orar para que você seja batizado com o fogo do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são batizados com fogo, eles estão prontos para executar o chamado. Então, pastor, eu quero ser chamado para esse propósito. Vem aqui à frente, vem até aqui. Porque não tem como executar esse chamado de Deus enquanto eu não ser batizado com fogo. Enquanto o fogo do Espírito Santo não entrar em você, você não pode ser constrangido a executar a missão que Deus deu a você, queridos. Se você ficou na sua cadeira, eu vou entender que você não quer botar em prática o chamado espiritual. Você é alguém que vai falar assim, olha quantas pessoas estão dizendo aqui, ó. Ei, vocês estão dizendo, eu estou pronto, eu quero fazer parte do chamado. Se vocês estão aqui à frente, eu estou entendendo que vocês estão falando para Deus, Deus, eu quero exercitar o meu chamado espiritual. A partir de hoje vocês não serão mais as mesmas pessoas. A partir de hoje vocês não vão ficar se perguntando por que eu pequei, por que eu errei. Não, vocês vão se levantar e vai falar assim, Senhor, eu tenho um chamado espiritual, eu tenho um propósito espiritual. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar pela sua vida aqui agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus manda dizer para vocês que estão aqui à frente, muitas pessoas podem pisar em vocês, muitas pessoas podem tentar humilhar o chamado de vocês, desqualificar quem você é, mas Deus manda dizer para cada um aqui, eu te escolhi, eu vim te buscar, eu morri pela sua vida, e por aqueles que eu morri, agora eu quero morar com eles. Pode as pessoas dizer não para você. Deus está mandando dizer para vocês aqui. Podem as pessoas dizer não vai dar, não está certo, não, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo manda dizer para vocês, comigo vocês são mais do que vencedores. Comigo vocês podem tudo. Deus manda dizer para vocês, quando vocês estão com Jesus, tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Bota a mão no seu coração. Seja agora batizado com o Espírito Santo de Deus, com fogo. Recebe aí o fogo do Espírito Santo. Assim, Espírito Santo, eu recebo o teu fogo. Repita comigo, Senhor, me purifica, Senhor. Purifica o meu coração, purifica a minha mente, purifica, Senhor. Repita comigo, Senhor, purifica os meus olhos, Senhor, purifica a minha boca, Senhor, purifica os meus pés, Senhor, purifica os meus olhos, Senhor, purifica a minha casa, porque eu quero ser enviado para Ti. Repita, eu quero ser enviado. Senhor, perdoa os meus pecados e purifica o meu coração, porque eu sei que o meu coração purificado, todo o meu corpo será purificado. Agora eu quero que você repita aquilo que Isaías repetiu. Eis-me aqui, repita, eis-me aqui. Envia-me a mim. A partir de hoje você tem assumido um propósito com Deus. Deus vai enviar você a lugares, Deus vai enviar você a pessoas, Deus vai enviar você a empresas, Deus enviará você a muitas pessoas perdidas, e você vai ser usado para ser resgate de Deus naquelas pessoas. Mas nunca se esqueça de algo, e isso começou aqui.
E ele vai se estender até o último dia da sua vida. Eu ouvi de uma pessoa: é difícil andar com Jesus. Não, não é difícil. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, quanto maior é a luta, maior é a vitória. Recebe essa palavra aqui em nome de Jesus. Fecha as tuas duas mãos. Fala assim: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu sei quem Tu és. Eu estou pronto para executar o chamado espiritual que Tu tem na minha vida. Eu oro pela tua vida, pela sua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor, volte para o seu lugar, crendo que o Senhor tem um chamado espiritual na sua vida, amém? Eu irei, aonde Tu deseja. Aleluia! Queridos, a vontade de desistir, ela é maior do que a vontade de ficar de pé, sabia? A vontade de largar as coisas é maior do que a vontade de você se levantar. É maior, eu sei disso. Pastor, por que vocês mandam essas pessoas irem à frente? Existe algo especial aqui? Existe cura em vocês? É um ato de fé. Quando você sai da sua cadeira e você vem aqui à frente, você está dizendo para Deus: eu quero assumir esse compromisso de ser isso. Não existe poder em mim, não existe poder nos pastores, não existe poder no violão, não. Mas a minha atitude de se levantar da minha cadeira, vir até a frente, você está falando: Senhor, eu quero esse compromisso contigo. E quando você, queridos, assume um compromisso com Deus, a vontade de desistir vai desaparecer? Não, ela vai aumentar. A diferença é que existe alguém dentro de você falando para você: eu te levanto, eu te capacito, é eu que te restauro. Oh, rabadarabachô. É eu que te escolhi, é eu que vou te colocar lá, é eu que vou entregar isso na sua mão. Se eu chamei você para fazer isso, você vai conseguir fazer isso. As pessoas não estão nem aí para você, meu irmão. Deixa eu falar para você aqui. Eu conversava isso com o pastor Roger. As pessoas não estão nem aí para você. As pessoas só querem extrair aquilo que você tem. Se você morre, muitas pessoas vão esquecer de você, vão esquecer do teu legado. Eu faço todo mês, eu falo com a minha esposa, eu tento lembrar das pessoas que me ajudaram. Eu lembro das pessoas que me sustentaram, eu lembro das pessoas que me deram oferta. Eu lembro de todas elas, porque isso me deixa uma pessoa eternamente grata. Aleluia. As pessoas, elas vão esquecer de você, mas você jamais pode esquecer daquilo que as pessoas fizeram. Porque você não é todo mundo, você é alguém especial para Deus. E quando eu entendi que eu sou especial para Deus, a vontade de desistir vem, meu irmão, todo dia. Mas eu tenho um Espírito Santo dentro de mim falando assim: eu te chamei e você vai ter que chegar até o fim. Porque no fim existem bênçãos que os homens não podem dar, mas eu vou te dar. Alguém crê nisso aqui?